Perfeito. Então, vamos entrar aqui no assunto da reunião de hoje, Vamos gente. lá, começamos aí, já temos aí um bom quórum aí. Boa noite a Gente, todos. Meu nome é Sérgio Campos, eu sou um dos sócios da Pise Campos Advogados Associados. Somos aí especialistas no segmento de oil and gas. Desde 2000, a gente está buscando aí o crédito do ICMS preço-pauta, né? Aquele no estado de São Paulo, onde a gasolina, o álcool e o diesel eram revendidos na bomba ao preço menor do que a base de cálculo presumido. Então, a gente ganhou aí a primeira liminar do estado de São Paulo e fomos os primeiros a receber o crédito em conta, indo pela Petrobras também, aqui no estado de São Paulo, através do posto Rodocamp de Campinas. Então, a gente começou aí no ano 2000 com postos, tá? De lá para cá, a especialidade do escritório se tornou o direito tributário no segmento de oil and gas. Então, tanto postos, distribuidoras, quanto TRRs e até as utilarias aí. Então, gente, por sermos especializados, assim que o PIS/COFINS, né, se tornou monofásico, tá, para o segmento de combustíveis, nosso escritório já começou aí o trabalho, os estudos, no sentido de detectar e diagnosticar as possibilidades para diminuir aí o encargo e possíveis recuperações de crédito, tá? Então, assim, desde 2006, 2008, estamos aí batalhando na Receita, no CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em Brasília, para identificar, para poder trazer para o posto comércio, né, o direito ao crédito, tá, decorrente das despesas operacionais, que está na lei. A Receita anteriormente entendia que isso só valia para a indústria e serviços. Então, em 2016, no CARF, em 2018, no STF, tá, no CARF em decisões esparsas, e no STF, no STJ, desculpa, STF, STJ. No STJ, de forma de recurso repetitivo, repercussão geral, a gente conseguiu aí o reconhecimento do direito ao crédito dos insumos, tá? As despesas operacionais, baseados no critério da essencialidade. Então, tudo aquilo que é essencial para o posto de combustível, no caso específico aqui, para o distribuidor, revender o seu produto, que faz parte do dia a dia da empresa, com o qual a empresa não pode trabalhar sem essa despesa, a gente foi lutando para reconhecer aí na Receita Federal, né, através principalmente do CARF, quais são o que a gente chama de rubricas que se encaixam nesse conceito de essencialidade, tá? Então, ao longo dos anos aí, a gente foi incluindo, né, uma rubrica aqui, uma rubrica ali, outras foram excluídas. Exemplo de uma que a gente não conseguiu aceitação até hoje, a despesa financeira, né, a taxa de cartão de crédito, por exemplo, a Receita não aceita como despesa operacional, tá? Apesar do nosso entendimento contrário, esse é uma rubrica que a gente não inclui na nossa avaliação, tá? Então, com o passar do tempo, nossa equipe, né, se especializou em identificar exatamente aquilo que a Receita aceita, e não sem discussão, aonde cabe a alíquota diferenciada, que esse é um grande diferencial do trabalho nosso também. A gente sabe aplicar nas rubricas onde a Receita aceita a alíquota diferenciada. Então, a gente não briga mais com a Receita, a gente não, entre aspas, briga, tá? A gente identifica tudo aquilo que a Receita já aceita, elabora um cálculo, tá, para cada um dos postos que estão no lucro real, né, tem que ser lucro real, e como a gente tem esse traquejo aí de acertar o número que a Receita tem lá no sistema dela como devido, a gente consegue, no pedido de ressarcimento, tá, que também é um direito das empresas, que a gente identificou aí já desde 2012, a gente está trabalhando com o pedido de ressarcimento em dinheiro. Os nossos números combatem o da Receita, a gente consegue isso muito rápido, tá? Em cerca de 90 dias após a apresentação do pedido de ressarcimento, a gente consegue o deferimento do pagamento em dinheiro pela Receita. Tá? De que forma? A gente elabora o cálculo, apresenta para o posto, apresenta para a Receita, batendo o nosso entendimento com o da Receita, ela defere, homologa, né, os cálculos do ressarcimento, traz comunicação com o posto, tudo
dentro dos próprios sistemas da empresa, e é feito o ressarcimento em dinheiro por ser uma disposição de lei também, por conta da monofasia, né? O sistema monofásico, o regime monofásico, ele tirou do posto, né, tanto a obrigação de pagar o PIS/COFINS como o direito aos créditos, né? Por isso mesmo que os créditos monofásicos são indevidos. Então, nesse sentido, como você não trabalha mais com débito e crédito, você não tem mais aquele poder de compensar. Então, os créditos das despesas operacionais que ainda são devidos, por decisão do CARF, pela COSIT 66 da Receita, que acata esse procedimento, e pela decisão do STJ em repercussão geral, o direito ao crédito existe ainda. Então, a gente consegue receber em dinheiro, tá? E esse procedimento nosso é o que hoje muito se fala aí no mercado do ressarcimento do PIS/COFINS. Então, diferente de alguns escritórios aí que estão usando essa sistemática para receber algumas teses mirabolantes, a gente trabalha aí de forma muito conservadora com os créditos das despesas operacionais. Então, assim, como a gente vai avaliar isso? Através dos lançamentos, né, de despesas que já estão contabilizados pelos postos nos últimos 60 meses, tá? Impostos, distribuidores, TRR. Quanto mais despesas tiverem no bloco das despesas operacionais, que não foram, né, tomadas pela contabilidade, maior o crédito que a gente vai identificar. Então, assim, tem aquelas despesas que a contabilidade do posto já sabe que pode tomar o crédito e toma, que é o que a gente chama de rol taxativo, aluguel, energia elétrica, depreciação de ativos, que poucas contabilidades fazem. Nossa especialidade é fazer a depreciação de ativos e verificar se a contabilidade já tomou esse crédito do rol taxativo anteriormente. Caso não tenha sido aproveitado, vamos incluir no nosso cálculo o rol taxativo também. Além de identificar, né, fazer a varredura das outras rubricas que porventura, as empresas ainda não tomaram o crédito, que é de direito por lei. E esse trabalho todo ainda é incrementado pela aplicação da alíquota diferenciada. A gente identifica em quais rubricas específicas aí pode ser calculado o crédito com a alíquota diferenciada. Esse procedimento aí, a gente tem segurança total, estamos com 100% de êxito para os nossos clientes e estamos trazendo aí para Abrir Livre com honorários diferenciados aí para as empresas da associação. E estou à disposição aí de vocês para sanar dúvidas ou para atendê-los aí na recuperação desse crédito tributário, que a cada trimestre que passa, a empresa perde, né, um passado. Então, 2017 agora só tem o quarto trimestre para receber, os outros já prescreveram. Sérgio, acho que o ponto então que a gente tem que colocar é assim: esses serviços eles só servem para quem está na parte tributária de lucro real e não lucro presumido, correto? Regime do lucro real, não se lucro encaixa com o real regime. Tá, e não lucro presumido. Até aqui, entre nós, uma coisa que a gente vem falando aí para os nossos associados é que hoje estar no lucro presumido não é talvez o ideal para o dono de um posto, né? Acho que esse é um ponto importante. Não vamos identificar de forma séria, não se identifica um caso de posto que faça direito corretamente os lançamentos, onde vale a pena o presumido. Se a empresa lança corretamente as despesas, é organizada na parte contábil, no fim das contas vai dar melhor pelo real. Isso é um fato, isso a gente tem aí larga experiência para falar isso. Se tiver um presumido, está perdendo dinheiro. O Ailton fez uma pergunta aqui. Combustíveis não têm direito. Na realidade, tem direito, né? Esse é o ponto, né, Sérgio? Tem direito, não, já reconhecido pela Receita. A gente não tem nenhum caso de indeferimento. Tá? Antigamente, a Receita indeferia, achava que eu não tinha direito. Só que desde 2016, o nosso escritório, principalmente, alguns outros poucos aí que trabalharam firme nessa questão,
gente conseguiu no CARF reconhecer, posto por posto, aí, esse direito, e formou a jurisprudência administrativa. Posteriormente, essa jurisprudência se tornou judicial, por causa de outras empresas, de outros segmentos. Conseguiram trazer para o comércio esse direito, que a gente já tinha conseguido identificar administrativamente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em Brasília. Tá? Então, esse acordo de 2018 ele só veio reforçar o que a gente já tinha obtido administrativamente em 2016. Tá? Por quê? Como os valores envolvidos são baixos, deixa de valer a pena se tivesse que buscar esse direito pela via judicial, que é tortuosa e é demorada, e traz custos, né? Custos de jurídicos, custos judiciais, de taxas. Então, a gente sempre optou pela via administrativa. Para quê? Para ter o entendimento com a Receita. Então, hoje, a gente não disputa mais nenhuma rubrica com a Receita. A gente só pede o que a gente sabe que tem aceitação. Tá? Eu acho que um ponto importante, né, Sérgio, que quando a gente estava conversando, até para dar um histórico aqui, né, o Sérgio foi indicação de um ex-associado nosso, né, Sérgio? Na verdade, um ex-parceiro mais do que associado, e a gente conversou, fizemos acho que 2 ou 3 reuniões, a gente fez todo o análise de compliance do escritório que o Sérgio representa, e um ponto importante que a gente deixou bem claro é que a gente quer serviços que não gerem qualquer risco para os nossos associados. E o fato do Sérgio do escritório do Sérgio trabalhar só com a esfera administrativa é que, não tem risco de sucumbência judicial, 2... A decisão é prévia também, viu, Rodrigo? Isso é importante dizer. Isso. Que diferentemente da compensação, quando o posto pede uma compensação, uma decomp, né, lança a decomp, a empresa fica 5 anos na espera da homologação, que pode acontecer ou não. Então, assim, muitas vezes alguns escritórios vendem algumas teses como certas, e são através de decomp, onde você deixa de pagar o tributo para se creditar num crédito que você está lançando no sistema, que, na maioria das vezes dá certo, mas algumas vezes pode dar errado. O sistema chama PER-DECOMP, só que o PER é uma coisa, a DECOMP é outra. O pedido de ressarcimento, você obriga a Receita a decidir previamente, porque ela vai pagar em dinheiro. O ressarcimento envolve o ressarcimento em dinheiro. Então, o auditor não pode autorizar um pagamento sem analisar o pedido previamente. Então, a Receita só faz o pagamento na conta corrente da empresa, do posto, e só faz esse pagamento após deferir o PER. Então, assim, além da gente ter um acordo do STJ, os acordos do CARF, sermos conservadores no cálculo e no pedido, a gente ainda tem a segurança da prévia apreciação da Receita. Então, assim, nunca tivemos problema, então zero problemas. A gente, no máximo, às vezes a gente enfrenta uma duplicidade, que às vezes algum contador já pediu um pedido de ressarcimento em algum dos meses, né? Então, você só pode usar o PER uma vez. Então, o maior problema que a gente tem no mundo é já ter usado o PER para um dos trimestres, tá? Porque é feito um pedido de ressarcimento para cada tributo, para cada trimestre. Então, a gente, por posto, aí, em cada recuperação, a gente protocola 34 pedidos de ressarcimento. E o nosso êxito na apreciação é de 100%. E aí o José Velho também fez uma outra pergunta, mas só para também esclarecer o Ailton, e aí ele confirma se a gente respondeu, né, Sérgio, a pergunta dele. O que a gente colocou, que a minha pergunta para o Sérgio foi: esses direitos eles só servem para quem está no regime de lucro real, ou seja, quem está no regime de lucro presumido não tem direito a isso. E até é uma recomendação dos tributaristas para uma revisão geral em termos de planejamento tributário, que não faz sentido um imposto estar no lucro presumido, tá? Então, essa também é uma recomendação que a gente tem feito aí aos nossos associados para conversar com o seu contador, conversar com os seus advogados aí de confiança, tributaristas, porque se você está no lucro presumido, precisa entender bem qual a razão e o benefício que
você está tendo por estar no presumido, porque, em tese, como regra geral, posto não é interessante estar no lucro presumido, mas sim lucro real. Tanto é que no lucro real você tem direito a esse tipo de compensação aí. O Zé Velho perguntou, Ailton, quais seriam essas rubricas, né? Aí acho que tem uma lista bastante extensa nessas rubricas. Acho que não, Isso, a acho que gente vai tem uma contar lista bastante algumas, né? extensa. É. Aí, se puder, Então, dá só algum eu dou um exemplo exemplo de, aí. de uma rubrica onde a gente ganhou destaque lá no CARF, em Brasília, foi bacana. Água, tá? Então, tradicionalmente, não, a Receita não aceita água para comércio. Tá, o que a gente demonstrou? O posto é um comércio que é tributado pelo ICMS, pelo Estado, né? E não pelo ISS. Só que ele é um posto de serviços também. Tá? Então, número um, tá? Por ter características sui generis, que apesar de ser tributado no ICMS, o posto ele é um posto de serviços também, ele não pode ficar sem uma água ali para colocar no radiador, para limpar um vidro, para lavar um carro. Tá? O posto não pode ficar sem isso, é essencial para ele. E número dois, foi onde eu ganhei lá no CARF, a gente faz sustentação oral lá, é até bacana. Gente, a gente trabalha com combustível. Se cai um combustível no chão, imediatamente tem que lavar. Você tem que jogar água no chão, você tem que lavar o carro, para não queimar pintura e para não ficar um combustível inflamável no chão. Então, a água é uma questão de segurança. Então, de acordo com o critério da essencialidade, a água é essencial. Só que, para o contador, na cabeça dele, a água nunca ele vai tomar esse crédito. Isso é uma coisa que a gente faz aqui com o nosso conhecimento. Então, assim, o contador nem sabe fazer isso, nem sabe os mecanismos. Mas nós aí estamos aí nessa luta aí desde 2008 para conseguir identificar todas essas rubricas. Então, a água é só um exemplo. Tá? Tem outras. Tem algumas que estão no manual da Receita, tá? Manual do PIS/COFINS não cumulativo. Manual esse que as contabilidades não têm, precisa de contabilidade de posto, ela não tem como tratar isso. Tá? Só para todo mundo entender que não se trata de forma alguma uma crítica às contabilidades da empresa pequena. Por quê? O que a gente fez aqui nessa recuperação foi trazer aí a experiência nossa, minha, do meu sócio, de empresas grandes. Então, éramos advogados de empresas muito grandes, escritórios grandes. Então, foi advogado da Volkswagen, da Rede Globo, da Friboi. Então, essa experiência de empresas gigantes, que na indústria a gente já faz isso, isso é comum. Se você deixar passar uma rubrica lá, o nego rola a cabeça. Mas é uma estrutura que, aos poucos, a gente trouxe para o comércio, que a Receita não aceitava o comércio. Então, a gente trouxe esse conhecimento da indústria, da empresa gigante, para uma contabilidade que, até então, você pega em muitos lugares, no estado de Minas Gerais, eu levei essa recuperação para lá, os contadores de empresas gigantes, Redflex, tem 80, 60 postos, sei lá quantos. Ela falava, não tem direito a crédito de despesa operacional, nem aluguel a turma não tomava. Então, assim, lá em Minas, os valores dão altos quando a gente vai para os postos de lá, porque eles não tomam nada. Mas não é uma crítica à contabilidade. Uma crítica, sim, é o que a Receita vinha fazendo, né? De não pagar anteriormente, não ver aquela coisa que não tem o direito. Tal. Então, depois, tá bom, aluguel, energia, pode. Então, a turma pega, mas ninguém explica sobre a alíquota diferenciada. Então, essa estrutura, né, de trazer para que o lucro real ele é mais destinado a empresas maiores, né? Os postos, por característica, por essência, ele tem que estar no lucro real. Então, assim, se for ver a menor categoria, né, segmentada, né, onde todo mundo trabalha em lucro real, são os postos de combustível. Tipo assim, o menor faturamento. Geralmente, o lucro real é feito para empresas de faturamento gigantesco. Mas no posto, não tem como discutir lucro real. Então, as contabilidades não dão conta de trazer, né, para o posto tudo que o lucro real permite. Então, essa é a nossa experiência. Entendeu? A gente realmente traz aí para o segmento de vocês um mundo tributário que é de empresas muito mais complexas. Então, nunca vai ser uma crítica às contabilidades das empresas, porque é geral isso. Eu estou falando de grupos de postos gigantes que não tomam, por exemplo, esse crédito. Então, assim,
alguns aqui dos associados podem até ter feito já esse trabalho com algum outro escritório. Se não fez, eu posso garantir que eu vou achar crédito. A gente tem aí postos que a gente achou R$ 20.000 e tem postos aí, um posto só, um CNPJ, sem filial, com R$ 2 milhões. Então, é o nosso máximo para um posto, são 2 milhões. E encontra aí a partir de 10, 15 mil, a gente às vezes encontra. Mas a média que a gente vai encontrar aí é de 100, R$ 150.000 num posto. Tá? Isso falando de 60 meses, tá? E nesse ponto, né, Sérgio, eu acho que o que a gente busca aqui na Abre Livre é garantir aos pequenos e médios digamos, as mesmas eficiências que as grandes redes têm mais facilidade de ter e também as grandes empresas aí, né? É exatamente isso, Rodrigo, que o nosso escritório faz. E aí, nessa linha, né, eu acho que é interessante, porque a gente aceitou aí o pedido de parceria de vocês e de outros escritórios também que a gente tem, né? É que, basicamente, assim, vocês vieram com uma proposta de algo com risco zero para os nossos associados, com vantagens aí, então, assim, vocês não cobram nada dos nossos associados para fazer a análise. Nenhuma despesa. Nenhuma despesa, então vocês colocam lá os robôs, etc., pegam os livros e analisam. Vocês fazem todo o trabalho e o que vocês pedem como contrapartida, vocês garantem uma certa celeridade, então, diferentemente de um judiciário, a ideia é que em 90 dias, pouco mais, pouco menos, já tenha uma protocolo, média de 90 dias. Já tenha uma decisão ali administrativa, tendo uma decisão administrativa, mais o quê? 120 dias está na conta do posto do dinheiro? Menos no até. No dia da decisão, no dia seguinte está na conta. Então, a Receita avisa no dia 18 e paga no dia 20. Então, ou seja, 2 dias úteis aí, já está na conta aí do posto. E vocês hoje, para a gente, estaria cobrando quanto, Sérgio? A gente abaixou para o pessoal da Abre Livre, tá? A priori, tá? Eu tinha falado em 20%, tá? Mas eu consigo abaixar um pouquinho mais. Vamos fazer aí 18% para o pessoal da Abre Livre. Tá? Então, o que significa se a gente consegue R$ 100 mil aí de crédito, de pagamento, vocês ficam com 18 mil e o posto fica com 82 mil com custo zero para vocês. Aí eu vou falar um pouco como advogado, né? Esse é um trabalho que merece a expertise, né? Ou seja, você tem um custo bastante grande de expertise de vocês, e nem todos os advogados fazem 100% no êxito. Então, por isso que nos atraiu a proposta de vocês, exatamente porque não é comum. Vocês estão tomando todo o risco do negócio, todo o trabalho, todo o custo de trabalho é de vocês, e mais do que isso, vocês têm, não é uma cenourinha, vocês têm um caixa inteiro de cenouras aí, né? Um ramalhete inteiro de cenouras, porque se não conseguir o pagamento, vocês não ganham nada. Então, eu acho que esse é um ponto importante e interessante da proposta de vocês, dessa parceria. O que mais a gente tem aí? Alguém tem mais alguma dúvida para fazer aí para o Sérgio, aproveitar aí a disponibilidade aí do Sérgio aqui com a gente? Tá. Desculpa a pergunta aqui. Pode falar. Fala, Edson. Só confirmando, nós estamos falando aí da recuperação do PIS e COFINS sobre as despesas operacionais. Isso. Positivo. Tá. Porque o setor de postos de gasolina é meio desinformado sobre, vou usar a palavra desinformado, entre aspas, sobre recuperação de créditos. E aí, vários escritórios começam, você falou no começo, a prometer milagres e com vários nomes e tentando chamar como PIS e COFINS também. Então, o único que é pacificado é esse que você está falando, é isso? Tem vamos lá, PIS e COFINS para posto, pacificado. Pacificado mesmo são as despesas operacionais. Que o crédito do combustível, o STJ já negou, tá?
o crédito da aquisição de combustível para posterior revenda. Já negou. A questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, hoje, estamos aguardando o STJ e o STF, tá? Não é a mesma coisa da tese do século que ficou conhecida, tá? Por se tratar do ICMS-ST e do PIS/COFINS monofásico. Então, assim, temos aí mandados de segurança para clientes. Então, tenho vitórias, tenho derrotas, tem processos que subiram para Brasília com derrota e com vitória. Então, a gente está aguardando ainda o que vai acontecer. Tá? Hoje, eu diria que está 50% para cada lado, em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso pela forma judicial. Tá? Só respondendo aqui ao Ailton, isso que eu falei, os combustíveis adquiridos para posterior revenda não dão esse direito. Tá? O que o CARF mudou agora recentemente e ampliou aí, o frete contratado com terceiros passou a gente poder tomar a despesa dele também. Então, a despesa com frete, feita com terceiros, a gente pode lançar agora também, é recente, tá? Então, somente com os SPEs consegue levantar esses valores. A gente usa o ECD, né, que é o SPED contábil, tá? Que é transmitido anualmente, é uma obrigação acessória anual, tá? Em confronto com os SPEDs contribuições, são a FD, que é trimestral. Então, a gente vê na FD o que já foi tomado de crédito, confrontando com a ECD, onde é lançado anualmente todas as despesas. Tá? Então, eu vou levantar esses valores todo na contabilidade dos postos. Tá? Eu não vou pedir documento para o contador, eu não vou pedir documento para vocês, não vou pedir nada. Só vou pedir procuração eletrônica para eu poder acessar esses dados na base de vocês na Receita, eu vou fazer o download, vou calcular e vou pedir, através da própria ECAC também. A gente não faz retificação no passado. Então, assim, eu não vou criar despesas novas, eu não vou alterar o que já foi feito, até porque isso daí chamaria a atenção da Receita, fiscalização, essas coisas. A gente só trabalha com o que já foi informado para a Receita Federal. Na FD, né, que é o SPED contribuições, e na ECD, que é o SPED contábil. Sérgio, e se o posto já fez esse trabalho, você também faz uma varredura para ver se ficou alguma coisa? Então, infelizmente, a Receita, o PER, né, o pedido de ressarcimento, ele é o que a gente chama de one shot, é um tiro só. Então, se você já usou, você não pode usar novamente o mesmo pedido. Só pode usar o pedido de ressarcimento uma vez. Então, se ficou alguma coisa para trás nesse trabalho anterior, eu não consigo resolver isso, a não ser que seja pela via judicial. Né? Daí, eventualmente, se for um grupo de empresas, né, se for um posto muito grande, pode valer a pena, porque na via judicial a gente poderia buscar aí, por exemplo, a despesa financeira, que dá muita diferença, né, que é a taxa de cartão de crédito. Então, você teria que analisar caso a caso. Tá? Ninguém mais tem dúvidas? Quais despesas tem essa rubrica da Receita? Essa já foi, um exemplo. Já foi. E está tudo respondido as perguntas aqui, então. A minha pergunta é, como faz, Sérgio, para procurar vocês? Vocês vão até o posto, vocês fazem uma vídeo com o posto? Como é então, que... a gente não precisa ir até o posto, até porque a gente acessa todos esses dados, tudo pelo ECAC mesmo, do próprio posto. Então, assim, para contratação, para reuniões, eu estou sempre à disposição, tá? Eu posso até para deixar. Se quiser deixar aí, nosso... deixa no chat mesmo. Vou deixar no chat, vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Vou passar o meu contato, tá? Claro, o Dário tem uma pergunta. Boa tarde, Dário. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu tô no carro, então se tem algum problema de áudio, vocês me avisam, tá? A minha pergunta era, pontualmente, a gente trabalha no nosso posto com gás natural veicular. O gás natural veicular, a diferença dos líquidos, ele que tem substituição tributária de PIS, COFINS e ICMS, o gás natural, eu tenho que pagar todos os meses PIS e COFINS. Agora não é monofásico. O gás não é monofásico.
Certo. E que significa que não seja monofásico? Não tenho direito a crédito nenhum? Significa, Dário, que em relação a essa tese aqui das despesas operacionais, para mim não vai mudar nada, porque como o seu posto também vende etanol, né, os combustíveis fósseis, como nesses tem a monofasia, eu posso receber em dinheiro da mesma forma, tá? Então, por exemplo, eu recebo em dinheiro para supermercados, onde só tem ali de monofásico a bebida fria e o cosmético e perfumaria. Então, assim, o fato de você ter algum produto que não é monofásico não impacta esse direito. Agora, para você, ao contrário, na questão do gás, essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo dos COFINS é um pouco mais fácil, mas isso é uma outra recuperação de crédito, tá? Que você tem o ICMS ST, mas o seu PIS/COFINS não é monofásico. Então, para você é mais fácil reconhecer esse direito, mas também recomendo a via judicial pelo fato do ICMS ST, tá? Mas em relação às despesas operacionais, o seu posto está na mesma situação que todo mundo. Então tá bom. Obrigado, hein? Ou seja, você pode seguir. Você pode conseguir um trocado a mais aí. Não pode seguir. O bacana é isso, gente. A gente faz a análise aí. Se não encontrar crédito, não encontrou. A gente não cobra nenhum tipo de despesa para isso. A gente só pede aí para ter o contrato assinado. Então, o custo da análise é meu, tá? Mas imposto de combustível, se tiver no lucro real, a gente tem certeza que vai encontrar crédito. Não aconteceu ainda de não encontrarmos créditos. Isso não aconteceu. Ailton, deixa assim, o Sérgio, por uma questão de ética, ele não vai falar se estão equivocados ou não. O que o Sérgio pode dizer é o seguinte: o escritório dele, hoje, relacionado à recuperação de crédito, vocês trabalham com certo, voando, 50% de chance, e outro que vocês não trabalham, né, Sérgio? Eu não preciso me preocupar com relação à ética, gente, para falar, tá? O STJ, em sede de repercussão geral, ele se manifestou. Tá? Então, o crédito, tá? O monofásico, que a gente chama, esse do combustível adquirido para posterior revenda, esse está indeferido por todo o Brasil. O pessoal que está oferecendo isso de forma administrativa está colocando o posto em risco e queima o filme do trabalho, queima o filme do escritório sério. Então, por isso, eu não tenho problema de ética com relação a eles. É picaretagem, tá? Tá errado, tá? A Receita pagou, eles mostram aqui. Verdade. Pagou por quê? Por erro. A Receita pode até ter pago um ou outro por erro, mas quando ele pega, o auto de infração vem com 150% de multa. Assim, que aí, em relação... Isso eu posso dizer aí, sem medo de não estar sendo correto até comigo mesmo, tá? Quando a Receita paga pelo PER, a verdade é que deu certo. Tá? Eu vim tentar essas mirabolâncias aí. O cara está me apresentando uma conta aqui de 2 milhões, 3 milhões. Quero tentar. Se a Receita pagar, vai ser difícil eles recuperarem esse dinheiro caso eles detectem o erro. Tá? Eu, por exemplo, tenho minha tese, eu consigo defender até o fim do mundo que pagou não pode voltar mais. Tá? Mas alguns auditores, o próprio CARF, eles estão estudando aí o que fazer nesses casos onde houve erros, tá? E às vezes ocorre, tá? De eles autorizarem o pagamento pelo próprio pedido, tá? Sem analisar direito. Então, se tiver autuação, aí é 150%. Por quê? Porque a Justiça se manifestou de forma definitiva, juntou as turmas, né? Recurso repetitivo, ele é vinculante para as receitas. Não existe o crédito do combustível adquirido para posterior revenda. Monofásico. Do PIS. Isso, crédito monofásico. Salvo, a gente faz uma ressalva aí em relação ao diesel, Rodrigo. Essa LCP 192, no artigo 9º, quando ela concedeu esse crédito, ela foi de uma redação tão ruim, de uma técnica tão tosca, que tiveram que mudar via MP, né, para tirar aquela redação ali, que estava dando entendimento que tinha o crédito. Você vê, o pessoal da ETPET pediu para eu calcular quanto daria isso, para os 5 meses deles, aí dá 8 milhões de reais no TRE. Então, assim, estão falando de muito dinheiro. Então, o que a gente faz nesses casos? Como não tem a dúvida, a gente busca o judiciário. Tá? É só pela via do judiciário que você pode reconhecer esse direito do artigo 9º. Então, assim, eu não recomendo pela via administrativa.
a não ser que a empresa queira assumir risco. Aí tudo bem. Tá? Agora, esse cálculo que o escritório chega oferecendo, fazer dos créditos monofásicos, isso é furada. Tá? Se quiser arriscar em algum cálculo, fala assim, eu quero arriscar. Então, arrisca na exclusão do ICMS do PiscoFins. Você faz de forma administrativa, informa esse cálculo, tá? Se apoia nessa tese para poder arriscar na via do pedido de ressarcimento. Porque se, por acaso, der algum problema lá na frente, dá para sustentar. Porque não tem decisão ainda dos tribunais superiores falando o que acontece em relação como vai ficar a questão do ICMS-ST e do PIS/COFINS monofásico. Então, assim, tem jurisprudência, tanto que foi vinculado ao tema 1125 do STJ, que tinha algumas câmaras, a primeira turma falando que podia, o ICMS-ST tinha o direito a excluir da base de cálculo, a segunda turma falando que não podia excluir. Então, vamos ter agora, em sede de recurso repetitivo, o Pleno vai falar, tem o direito do ICMS-ST ou não tem. E aí a gente vai ver o que vai acontecer em relação ao monofásico, porque são duas questões, né, em relação ao posto de combustível, né, que além do ICMS-ST, o PIS/COFINS é monofásico, tá? Isso em se tratando de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, ainda tem chance no judicial. E essa questão do diesel aí, os juízes que estão se manifestando de forma favorável. Mas então não vamos tem lá, decisão só para a gente resumir, então. O que vocês estão fazendo hoje é a questão do PIS e COFINS para despesas operacionais. Isso é o que está certo, isso é o que tem no CARF administrativo, risco zero, cálculo, trabalho 100% de vocês e 18% do ganhar fica com vocês e 82% fica com o dono do posto, independentemente do valor. O que não hoje, o que já está sacramentado no STJ, questão do ICMS monofásico, indefinido pelo STJ. O PIS/COFINS monofásico, crédito monofásico de PIS/COFINS. Crédito PIS/COFINS monofásico, STJ já afastou qualquer possibilidade de recuperação de crédito disso. E você tem aí um outro que é a questão do ICMS da base do PIS e COFINS da substituição tributária, é isso? Isso, e tem ainda a LCP 192, a Lei Complementar 192, artigo 9º, deu o crédito do diesel, né? Então ficou de março a agosto, porque o que aconteceu, Rodrigo? Ele deu os créditos em março, né? No artigo estava dando crédito para todo mundo. Em maio, eles viram a besteira que fizeram e publicaram a medida provisória, retirando essa parte do texto, modificaram o texto do artigo 9º. Aí o Toffoli deu uma liminar, tá? Falando assim, ó, isso aqui é sujeito, né, ao princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Então, daqui a 90 dias pode valer essa MP. Até lá, não vale a MP. Então, de março até maio... 3 meses, 4 meses. Mais 3 meses, de maio até agosto. Então, para vocês entenderem, em relação a uma transportadora, por exemplo, esse crédito é tranquilo, está valendo esse da liminar do STF, que inclusive foi confirmada já a liminar no pleno, né? Na turma. Esses 90 dias estão garantidos, então, de março a agosto. Tem uma transportadora, mesmo não incidindo o PIS/COFINS, a alíquota de PIS/COFINS no diesel, tá? O diesel, eu estou comprando ele sem imposto, tá? Mas eu posso tomar o crédito do PIS/COFINS por conta dessa lei complementar e por conta da decisão do Toffoli, tá? Qual a diferença em relação ao posto? Justamente essa decisão do STJ, que falou que você não pode tomar o crédito do combustível adquirido por posterior revenda. Então, assim, tem tributaristas bons que falam, ó, vai prevalecer a vedação legal do crédito monofásico, que foi interpretada já pelo STJ, falou que não. Ou então, e tem um artigo 17 da 11.033 que permite, então fica uma disputa de artigos. Não, prevaleceu... Eu como leigo, aí, Sérgio, se você me permitir, eu como leigo, metade leigo, eu já trabalhei com tributário lá atrás. Eu, pessoalmente, essa tese especial, para mim, é uma absoluta ilógica irracionalidade
essa medida, essa liminar do Toffoli. Então, eu, por exemplo, eu não aconselharia ninguém a ir nessa linha, porque não faz sentido algum. Mas, assim, por isso que a gente não está... Por isso que eu sei que você não está vendendo isso para os nossos associados. Eu mesmo, ali no meu escritório, nem eu com o meu sócio, a gente não se entende, tá? Meu sócio é da linha que realmente, como você, não faz sentido nenhum, não vamos nem brigar por isso. Eu estava em cima do muro, tá? Bem em cima do muro mesmo. Porque tem colegas muito bons de um lado e colega muito bom do outro. E eu em cima do muro. Mas as decisões de primeira instância que a gente tem visto são favoráveis. Que a lambança da lei foi tão grande que a gente tem que aproveitar, né? Não vamos desperdiçar. Vocês estão voltando na época de 1988 até 95, né? Mas então, é por isso que, assim, eu entendo, mas eu estagiei um pouquinho nessa época em tributário, e eu sei a lambança que o legislador fez, e muitos tributaristas ficaram milionários, para não dizer outra coisa. Mas eu, pessoalmente, diria para vocês que abre livre, o Sérgio não está vendendo essa tese para a gente. Não, é isso que eu falei. É só para pautar exatamente o que é. A nossa recuperação das despesas operacionais. Então, a gente já tem aí 500 postos recuperados, tá? Com zero problemas, zero autuações, zero intimações. A gente tem aí 100% de sucesso. E só para esclarecer também, Sérgio, se quiser vender, venda. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nós aqui da Abre Livre, a gente não quer criar nenhum risco para os nossos associados. Então, essa recuperação ainda cria risco. Cria risco. Salvo se for pela via judicial, né? A via judicial, se você transitar em julgado, né? Então a gente não recomenda. O que está acontecendo, isso é um fato, gente. Muitos escritórios aí oferecendo teses mirabolantes. Tá? A gente tem um pessoal aí bagunçando o coreto mesmo, com teses mirabolantes. Então a gente recomenda mesmo cautela. Tá? Acho que é isso. A sua equipe aí fez muito bem em fazer aí a gente apresentar os trabalhos, lá. A gente teve que mostrar aí a seriedade do trabalho para poder estar aqui. Não, com certeza. Esse é o nosso objetivo. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida e pergunta, quero deixar aqui meu agradecimento ao Sérgio, as explicações. Sérgio, estamos sempre abertos aí para você trazer novas informações e ajudar aí o setor, principalmente o pequeno e médio empresário aí a competir em pé de igualdade com os gigantes. E a Abre Livre está aberta aí para novidades aí no setor. A gente vai continuar divulgando aí o trabalho de vocês, e vamos torcer aí para que os nossos associados se beneficiem do trabalho de vocês. Só para deixar também um ponto bem claro, que a Associação Abre Livre não recebe absolutamente nada do escritório do Sérgio. Todos os descontos que o Sérgio puder dar, ele vai estar dando diretamente ao nosso associado. Não tem rebate, não tem ajuda de custo, não tem absolutamente nada, né, Sérgio? Só para deixar também claro. Tem RT. Tá bom? Então, gente, obrigado, muito obrigado aí, Sérgio. Obrigado aí pelo seu tempo, pelas explicações. Espero aí que alguns dos nossos associados venham aí contratar o serviço de vocês aí e ganharem aí um pouco de dinheiro aí para o Natal aí. Estamos à disposição, gente. Um abração a todos e espero revê-los. Obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.